Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Nesse dia especial do Dia da Criança, nós trazer um tema ainda mais especial. Menstruação sem tabu. Pois é nessa idade ali que estas meninas estão a descobrir se primeira menstruação. E para falar-nos sobre esse assunto, nós temos a enfermeira Cláudia Semedo para falar de menstruação sem tabu, né, Cláudia? Obrigada por gostar ali nesse dia específico para falar para estas meninas, né? Te agradeço o convite de Salita participar no programa. Antes de começar a falar na questão de menstruação, só para dar um bocadinho de introdução, né? Não nasce, não tem aquela fase de infância, depois não passa para aquela fase que é adolescência, e dentro do período de fase de adolescência, não sabe o que está acontecendo, tinha alteração no nosso corpo, tanto na menina quanto na rapazes. E hoje, se uma bocava de flare, em especial, nós sabemos falar de alteração que está acontecendo nas meninas, mas concretamente sobre menstruação. E que a primeira menstruação no tá dando nome de menarca. Mas é importante nós só te falar nesse dia ali sobre menstruação, porque já a comunicação social já bem está pisar sobre esse assunto e te trazer essa questão sem tabu, né? Exatamente. Mas acredito que quem te ouviu hoje, estas meninas que podem deixar te ouvir hoje, a ouvir falar da menstruação, mas de uma forma geral não tem que contextualizar para perceber melhor porquê que essa menstruação acontece. Então, manda você dizer, na fase de puberdade, né, que não te considera puberdade, tem estas alterações fisiológicas, né? Isso. Então, o que é efetivamente menstruação? Não pode dizer que é só sangue que não estou né? Exatamente. Então, o que é que ele te envolve? O processo de menstruação, se não sabe, mulher já é um ser complicado. É um ser complexo, na verdade, não complicado. O processo de menstruação também ele é um processo fisiológico, ou seja, ele é uma coisa normal. É normal mulher menstrua. E aquele processo, se me acaba de falar, é uma coisa complexa, para modo dizer, envolve várias alterações hormonais que acontecem naquela fase de puberdade. Não pode falar uma menstruação, mas ele é aquela descamação de aquela camada de endométrio, que é aquela camada que envolve o útero, e a cada mês aquela camada está desfase e não estou já em forma de sangue. Mas ele é um processo bem mais complexo que isso, por mais. Envolve hormônio, progesterona, estrogênio, e também envolve hormônio luteinizante LH e FSLH. Ele é um processo complexo que acontece em simultâneo. Não tem hormônio FSH, ele está ao mesmo tempo que estrogênio. Horas que não tem aumento de hormônio FSH, e estrogênio também tem ser pico. Então, coisa que estrogênio estava fazendo, começa a aumenta a camada de endométrio, e FSH também começa a aumentar. Quando ele atinge esse pico, decai, e também tem hormônio luteinizante em ação, ou seja, LH, que também ocorre a ovulação. E também tem hormônio progesterona, que vai fazer com que aquela parede de endométrio aumenta mais ainda, que caso ocorre gravidez, também mantém aquela gravidez. Depois que já ocorre ovulação, também fica só aquele folículo, que também fica aquele corpo lúteo, e caso ocorre gravidez, bata murcha, e aquele processo também acontece tudo de novo. Por isso que não está falando ele um ciclo. É um ciclo complexo, exatamente por isso que muitas vezes na nossa sociedade, horas que a menina tem seus primeiro e menstruação, se a mãe está falando assim, gosta de abordar a mulher. Ou seja, a partir do momento que uma mulher adolescente, hoje a sua primeira menstruação, ele é capaz de engravidar. Exato, caso ele
for sexualmente ativa. Exatamente. Mas não saber que hoje em dia também isto da menstruação tenta acontecer cada vez mais cedo. Antigamente não tinha meninas que estão a menstruar há 15 anos, 16 anos. Hoje em dia não tem uma menstruação cada vez mais cedo e tem muito a ver com próprios estilos de vida que têm vindo a mudar, a alimentação que tem vindo a mudar, esse fator ambiental, ou seja, tem fatores que têm vindo a mudar um bocadinho aquilo que não sabia antigamente, né? Que era uma menstruação que está a acontecer mais tarde, na maior parte das vezes. Agora, em média, estipulado na faixa etária de 10 a 14 anos, mas não sabia, pode acontecer antes, que nós chamamos de menarca precoce, ou então também pode acontecer depois de 15 anos. Você diz ali um dado importante, quer dizer, o facto de nosso corpo fazer tudo isso, né, é para poder preparar para caso houver uma relação sexual, haver uma gravidez. Mas no caso ali, sim, nós, enquanto profissionais de saúde, não temos que fazer uma educaçãozinha ali, sim, né? Não temos que falar de meninas que cada vez te menstruar mais cedo. Então, é preciso falar cada vez mais cedo sobre este assunto, estar consciente daquilo que te vai passar no seu corpo e dos riscos, né? Exatamente, é importante não deixa horas que aquele adolescente já tem menstruação para começar a falar com ele. Mas sim, tanto é que é só o papel de mãe fala com o filho sobre menstruação, pai também pode sim abordar sua filha sobre questão de menstruação. Então, através de informação, centros de saúde, com profissionais de saúde. Exatamente. Né? Acho que é o melhor lugar que eles podem ir para bater uma informação desse, porque às vezes a gente pode pesquisar umas coisas no Sr. Google e não de informação. Isso. Então é importante ter um profissional capacitado para orientar aquela criança, aquele adolescente sobre chegada de menstruação, para horas que também tem essa menstruação, já sabe que ele sabe lidar com ela de uma forma mais empoderada. Com certeza. E por falar em empoderamento, não tem nenhum vídeo onde é que menininhas está a falar de tu para tu, de igual para igual, de idade para idade, sobre esse assunto. Então convidar você e toda gente que te assiste o programa a olhar um bocadinho sobre esse assunto que é tabu ainda assim. Andrea, trazer o que eu penso que eu pedi ontem. Minha mãe é assim, meninas, zero tabu em relação à menstruação. E que assim não devo sentir em relação ao nosso período menstrual? Percebe como que funciona, como que não está por aí no nosso corpo e sem sentir nenhuma vergonha. Meninas, e se nosso próximo live ser sobre o período menstrual? Até porque já chega a hora de nos desmistificar algumas coisas em relação ao nosso corpo. Afinal, o período menstrual é super normal. Portanto, depois desse vídeo de minha menstruação, essa campanha que tenta decorrer, queria trazer de volta essa questão que foi mencionada nesse vídeo que não acabei de assistir, que é a questão de que até a jovem que te fala, a adolescente que te fala nas ditas assim, minha mãe está a falar desse assunto sem tabu. Ela está a espalhar para todo jeito. Mas não é assim que deveria ser. Ele não é uma coisa natural. Exatamente. Não devia ter mais orgulho de nossa menstruação. Porque a menstruação é uma coisa tão nossa, que é uma coisa só de mulher. Então, nunca devia sentir vergonha de se abordar aquele assunto ali. Mas também não está para não pensar muitas vezes o porquê de aquela mãe que aborda aquele assunto ali com o seu filho. Muitas vezes é para questão de vergonha. Pode ser questão também de desinformação, como a Ari não sabe que na sociedade está trazendo o mito, o tabu em relação ao corpo. E não só o corpo, automaticamente a menstruação. Então é uma coisa que é meio que escondido. Mãe então sabe só horas que filho já tem, que tem como se esconder. Muitas vezes não tem casos de adolescente que está menstrua e está sentindo medo de falar, mãe, mas já menstrua, para a e está achando uma coisa errado. Sujo. Existe aquele conceito de te falar assim, já tem menstruação, aí ele é quente.
Mas isso que tem nada a ver com quente ou deixa de ser quente. É uma coisa fisiológica e tudo mulher, independentemente de idade, se não sabe, cada corpo é um corpo, cada mulher também menstrua nesse tempo. Se não fala, tem casos de casos de menarca precoce, assim também tem casos de menina que menstrua depois de 15 anos. Então é normal, e cima no hoje na vídeo, que ela é a postura que toda mãe devia ter com seu filho. Fala abertamente sobre menstruação, sobre cuidados que adolescente deve ter com seu corpo durante aquele período menstrual e assim evita problemas futuros que podem surgir. Exatamente, porque um jovem, um adolescente, nesse caso, que quer saber, que tem entendimento da fisiologia, por que a menstruação está a acontecer, por que a mulher menstrua, aquele que é sem importância, provavelmente é aquele que, quando ele inicia uma relação, se ele tiver uma relação naquela idade, ele quer saber a consequência. Exatamente. É aquele que está mais precisa de ter uma pessoa ao pé, né, para poder fazer essa devida orientação. Mas aí você pegar numa coisa que queriam trazer para o programa, que os mitos associados à menstruação. Não vi tanta coisa. Se vou menstruar, vou poder fazer tal coisa. Se vou estar menstruada, vou poder pegar na tal coisa. Vou poder mexer na... bom, enfim, você tu vis mais do que mim, provavelmente, no contexto, né, de prático, tu vis mais que poder lavar cabelo, que poder pegar na coisa frio, que poder apanhar vento, que poder... Enfim. Então... Tem diversos mitos que pessoas proliferam acerca de menstruação e um que clichê assim horas que você menstruar eu vou pode lisa, mas por quê? Horas que você menstruar eu vou pode lavar cabelo, mas por quê? Horas que você menstruar você pode usar produto forte, com cheiro forte, lexívia, criolina, mas que tem nenhum artigo científico, base científico que está comprova que esse mito lá é verdade. O que pode acontecer é que horas que a mulher está no período menstrual, a mulher fica mais sensível. Então, não sabe que... Tem algumas coisas que também incomodam mais, provavelmente. Exatamente, aquela questão de sensibilidade. Então, aquela questão de cheiro, pode ser que também incomoda mais, mas não que pode usar produto de cheiro. Sim, a movie também, como é que foi? Um dia me estava a pedir uma pessoa para regar uns plantas, ele dizia-me, não, nunca pude mexer na planta, como está menstruada. Fiquei a pensar, mas aquela planta está a morrer porque a pessoa está menstruada? Como é que é? Claro que não, né? Então, é meio que uma coisa regional, cada região tem um mito que é mais comum. Mas cientificamente que tem nenhuma base científica que comprova que poder lavar cabelo. E questão de lavar cabelo não pode associar mais na antiguidade. Então, pessoas tinham questão de problema com o banho. Então, muitas vezes esta acaba para usar aquela questão de frio, de água frio para tomar banho, então acaba para fazer essa menstruada, não se lavar cabelo. E aquela coisa bata prolifera de geração em geração. E ainda hoje não tem pessoas que falam, não, que vou lavar a cabeça para modo de você menstruar. Mas se não acaba de falar cientificamente, é que tem nenhum... Sustentação, exatamente. Não, realmente, assim, menstruação, falando assim, até parece uma coisa fácil, mas para a menininha que está a menstruar pela primeira vez e sem uma pessoa próxima, familiar, que poder dar-lhe uma orientação, ou mesmo vergonha de ir para um centro de saúde. Tu te imagina uma menininha de 10 anos, que todos os coleguinhas, ou 8 anos, que às vezes acontece, menininha de 10 anos menstruar, todos os coleguinhas ainda nenhum que menstruar para acontecer uma situação dessa, ele é vergonhoso. Mas acho que ele é vergonhoso porque nós, sociedade, tenta tomá-lo como uma coisa vergonhosa. Exatamente, Primora, é que é um assunto que é abordado assim com facilidade. Mesmo na escola, e horas que está abordado o tema de menstruação, meninos, rapazes sempre começam a fazer
troça, a fulana de sala tem menstruação, ciclana tem menstruação, mas por que de nós nos sentir vergonha para morrer não ter menstruação? Então é uma coisa que não tem que fala mais com o adolescente, não horas que diz menstrua, mas sim antes, empoderar-se com conhecimento, pois entende, é uma coisa fisiológica, é uma coisa normal que qualquer mulher, qualquer adolescente tem, independentemente de faixa etária, que pode ser antes de 10 anos ou então pode ser depois de 15 anos. É normal menstrua. E nós Cabo Verde, particularmente, não tem falta de informação, não tem tabu a não saber que é tabu, que lá já não sabe. Por isso que não está ali hoje, estou a falar dele de forma aberta, sem nenhum constrangimento, que é para ficar claro, né? Mas não tem menininhas que estão a procurar nós com muitas dúvidas relacionadas à menstruação, ou nem por isso, não está com uma sociedade que tem meninas que estão mais desperta para esse assunto, que tem melhor entendimento. Hoje em dia, com rede social, com acesso à internet, não tem adolescente mais informado, mas também não tem que pensar, mas nem todo adolescente tem acesso a mídias sociais. Então, não acaba para ter uma parcela de que é adolescente que muitas vezes quer saber. Então, horas que pode chegar, por exemplo, num adolescente para perguntar, você tem uma menstruação? E que sabe o que é menstruação, que é uma coisa também interessante de falar, que mas na nossa sociedade, horas que não te refere à menstruação, não pode falar menstruação, não pode falar não. É esse o termo, né? Exatamente. Horas, dependendo de região, de classe social, horas que está fala de menstruação, não estou o termo sangue. Na camada mais jovem de adolescentes, tem um termo que esta usa, benfica, chica. Chica é pessoas mais grandes, então usa aquele termo lá de chica. Então, ou menstruação, ou chica, ou benfica. Ou sangue, né? Ou sangue. Então, tudo esse é termo que não pode usar para não falar de menstruação. Mas nem tudo parcela de que os adolescentes têm conhecimento sobre isso. Então, por isso que é importantíssimo reforça aquela informação ali na escola. Muitas vezes não mas não tem que estar falando de menstruação só com adolescente, mas por que não fala com crianças? Se mano hoje tem crianças, por exemplo, de 8 anos que têm essa menstruação. Imagina qualquer reação daquela criança, horas que hoje aquele sangue está saindo na sua vagina. Ele quer saber o quê? Mas é uma coisa normal, se na escola e no jardim. Criança, logo que vai para o jardim, começa a ter ensinado, por exemplo, a questão de higiene bucal, certo? É uma coisa também que então pensa, mas se não prepara nossa criança desde a fase pré-escolar, horas que está chega na fase, mas nós nunca sabe, fulana tem menstruação com 8, ciclana tem com 9, ou com 10, ou com 15. Então, horas que tem essa menstruação, é uma coisa que acaba para ser mais normal para esse, para desde fase de infância, foi incutido na sua cabeça, é uma coisa normal, e acaba para ficar mais natural. Mais fácil. Mas não tem que chamar cada coisa por seu nome. Ainda que na sociedade não tem vários nomes atribuídos à menstruação, o seu nome efetivamente é menstruação. Acho que aquele lá tem que ficar bem claro, porque eu vejo não usar o nome para falar de uma determinada coisa e nem nunca te está a usar da melhor forma. Né? Então, perceber exatamente qual é que é do que se trata e qual que é seu nome, chamar coisa para seus nomes, né? Que lá acho que é extremamente importante. Mas, mais uma vez, voltando à questão do vídeo, né? Essa vontade que não há esse adolescente a falar, não é para qualquer um, né? Porque, moda não dizer, geralmente a menstruação está conotado de uma série de coisas, né? Moda você dizer, na nossa sociedade ainda não entende que aquele menininha que fica menstruada, mas ele é salienta, é trivida. Por isso que você teve menstruação cedo, né? Não tem como dizer, pensamentos errados à volta dessa menstruação que acontece, principalmente se ele acontecer numa fase muito cedo, né?
Então, Certo. acho que não mexer nossas menininhas, Exatamente. desde muito cedo, na idade escolar, eles começaram a aprender sobre estes assuntos ditos tabus, como não mexer fazer alguma coisa que os pais, que a sociedade. Mas nem que não te desganes. Essa campanha, por exemplo, foi espetacular para desgar de alguma forma nestes pais e na sociedade de uma forma geral. Mas não tem que fazer mais algum trabalho, não? Com esse grupo. Exatamente. Naquela fase lá, adolescente deve ouvir, né? Tinha coisas que, informação que mãe e pai tá passa. Então, não pensa não mãe e um pai informado qualquer qualidade de informação que essa passa para ser filho. Então, aquela campanha, ele se acaba de falar e foi extremamente importante para a coisa que ele acaba para fazer. Então, empodera pessoas através de informação para lidar de uma forma mais natural com questão que é tão importante, que é menstruação. Ou sangue, ou Benfica, ou Chica, menstruação é normal. Exatamente. Não, e uma coisa interessante, um delito ouvi você com atenção, uma coisa interessante que você dizia, Lícia, sim, é este menino, né, de uma forma geral, maneira que este olha a companheira e maneira que este fala deste assunto, muitas vezes até nós constrangido, até nós que é adulto não te ficar constrangido, não te pensar às vezes que está dentro do assunto, mas às vezes está mais dentro do assunto do que nós. Pois. Só que o problema é que está dentro do assunto mais do que nós, significa que este Tito que separa. Ele Tito com um outro menino cima a ele. E eu não sabia que adolescente é assim que está a funcionar. Já não foi adolescente, não sabe? Não estive lá também. Não te vi mais teu colega do que mamãe e papai. E às vezes aquele colega, ele que tem nenhuma informação, pode até ter uma informação boa, mas muitas vezes ele tem uma informação um bocadinho errada, deturpada do que aquilo que realmente é. Então, procurar um adulto, um profissional de saúde é importante. Acho que as mensagens têm que ficar ali bem, porque não te acaba por ouvir que coleguinha quer saber mais do que nós às vezes. Exatamente, nem sempre colega, não só colega, adolescente é colega, é prima, é vizinha, a flan e que, por exemplo, que menstruação é normal, é bem com cheiro. É que cheiro, sim, para uma menstruação, ele tem um cheiro característico, né? Um cheiro de sangue. Mas eu tenho que saber até que ponto aquele cheiro que se refere, por exemplo, é cheiro de o quê? Exatamente. Mas aquela não te continuar nessa conversa daqui a pouquinho, tá bom? Não te fazer um breve intervalo e até já. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Não tive de falar sobre menstruação sem tabu. Bom, sem tabu não é que nós, sociedade ainda que está preparado, né? Porque ainda não tem bastante tabu associado a essa temática. E por essa mesma razão não trazer mais uma vez essa questão da menstruação e não te continuar que a enfermeira Cláudia Semedo que não estava na questão das características. Portanto, que é normal, menstruação tem um determinado cheiro, que é o cheiro de sangue, não é? Certo. Se ele tiver um cheiro fétido, um cheiro mariote, um cheiro muito forte, já que é normal, não é? Não. A menstruação, sangue, ele tem um cheiro característico de sangue. E se coloração, ele pode ser vermelho vivo e pode variar até uma coloração que se assemelha à barra de café. Se tiver qualquer cheiro que é característico de sangue, por exemplo, um cheiro fétido, aí não pode suspeita de algum tipo de infecção. E naquele caso, lá no sempre nos recomenda aquele adolescente, aquela mulher, para dirigir para um serviço de saúde para fazer uma avaliação com o profissional capacitado. É importante também falar na questão de coloração. Se manfra tem aquela coloração que varia de vermelho vivo a aquela coloração de barra de café. Que ele é à medida, portanto, que ele está passando os dias. Quando você fala nós daquela parte fisiológica, que você fala nós do ciclo, você esqueceu de dizer nós quantos dias tem um ciclo e mais ou menos quantos dias é o fluxo.
Né? Que ele é importante também para se compreender. Certo. O fluxo menstrual varia de mulher para mulher. Se eu falar no início, cada um de nós é um ser singular. Então, em média, varia de 3 a 8 dias. Pode ser menos, por exemplo, tem mulher que fica menstruados 3 dias, 4 dias, sem menstruação já está bem. E tem mulher que fica menstruado, por exemplo, até 7 a 8 dias. Passando horas que excede 8 dias e que tiver um fluxo aumentado, também não deve ficar alerta, ainda mais se também com coágulo, que aquela coisa que não está tipo algum caroço na ele, então não deve ficar ciente também para dirigir para um serviço de saúde primário pode ser algum tipo de problema. Nem sempre, mas muitas das vezes pode ser e sempre não te aconselha não sabe, uma adolescente, se não acaba de hoje na primeira parte, tem aquela questão de conversa com a amiga, é normal, mas a amiga que é especialista, então sempre não te recomenda avaliação com um profissional capacitado para saber se é um problema ou não. Portanto, então, que as características que tem que ficar com atenção é se ele te cheira mal, se ele tem uma cor diferente daquilo que você dizer, portanto, ele varia entre sangue, cor vivo, modo aquele casaco que você está vestida hoje, até borra de café, que é quando ele bate chá, ele termina, exatamente, e procurar se ele tem nenhum ele tem algum coágulo ou excesso de coágulos associado, né? Acho que você chama mais atenção disso, sim, né? Questão de cor, quantidade, se tem presença de coágulo ou não, que caroço que não está sangue, se está seco o caroço, ou também aquela questão de cheiro, é que pode se está cheira mal, e tem um cheiro característico de sangue. A partir do momento que começa a estar nota, mas nos menstruação só está com um cheiro fétido, não tem que estar procura um serviço de saúde. Muito bem, aí tentará mais um vídeo. Portanto, mais um vídeo da campanha, né, em a menstruação. Nós estamos com mais um vídeo sobre esse assunto tão importante que é a menstruação. Oi, meninas! Como prometido, hoje nós sabemos falar sobre menstruação. Em que se mencionou, trazia 2 besties, Jo e Alice. Menstruação, Chico, Benfica, nosso copa já não dá tudo não, como é um tema que tem teu tabu e não tem tendência em crer cachando, mas que devia ser assim. Meninas, menstruação é super normal, mas tio vez, por falta de conhecimento não te pai susto. A mim, quando tinha priori bem pela primeira vez, corta tudo sujo, grita em mãe, era, claro, deu uma da força visceral, grave, afinal, menstruação que vinha normal, minha mãe conta para tudo minha família. Me prepara um kit onde que não tem pensos reutilizáveis, copo menstrual e penso. Opção de que falta. Agora, calque de bom. Meninas, já te lembra de que vez que fica tudo sujo na escola, passo. Vergonha. Mas que tem que mudar na menstruação é que olha que eu me senti já mesmo sensível. Já é hoje, meninas. Que ele não percebe, mas nosso tudo não tem história com menstruação. Ele está fazendo parte do nosso corpo e do nosso crescimento. Por isso, é melhor deixar-te burilar. Afinal, período menstrual é normal. Portanto, depois desse pequeno vídeo, ainda da campanha em a menstruação, não é adolescente bastante preocupado com as questões de higiene, questões de utensílios utilizados na menstruação e o dito TPM, ou seja, sintomas associados a minha menstruação. Portanto, sobre menstruação, então, a questão de sintomas. O que é que a menina pode sentir? Nem sempre, né? Porque tem uns felizardos da vida que tem menstruação todo o tempo e que está a sentir nada de extraordinário. Absolutamente, né? Mas tem aquelas que têm tudo e mais alguma coisa. Então, quais sintomas que eles podem ter e que orientação você te dá para aliviar ou tentar... Pronto, ele tem mais conforto durante esse período. Se Manu, já tem mulher que não está sentindo nada e tem mulher que acaba por sentir alguns sintomas. E aquele famoso TPM. TPM é ele aquela tensão pré-menstrual, que
coisa que é TPM? Simplesmente ele é aquela oscilação, aquela variação de hormônios. Como nós já no início, na primeira parte, horas que a mulher está menstrua, não tem uma oscilação de vários hormônios no nosso corpo. E para não caracterizar aquele síndrome de TPM, não necessariamente a mulher deve ter todos aqueles sintomas que também falecem. É por isso que tem 1 ou 2 ou 3 e é considerado TPM. E que sintomas característicos de TPM é irritabilidade, muitas vezes no trabalho, ou o marido está assim, essa massa isso não te falar de uma mulher madura, mas na adolescente, provavelmente a escola e colegas escola, que ele cata muito. Exatamente, na escola. Muito afim. Então, é mais e aquela questão de irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, que pode ser associado àquela questão de aquele mito que não fala de questão de cheiro. Então, está mais sensível, seios fica mais dolorido, sonolência. Então, tudo que ele é sintomas que caracteriza. E falta cólica. Exatamente. Que ele é aquele que a maior parte das pessoas está a dizer. Muito sentir dor de barriga, né? Exatamente. E esta tio e adolescente está sofrendo de aquela cólica frequente e às vezes esta fica a questionar, mas para morrer quem está sentindo aquela cólica, aquela dor na barriga e aquela dor lombar. É simplesmente útero está contrair, para morrer nosso útero, ele é capaz de ele é um músculo, né? Exatamente. Ele é um músculo, então durante aquele período menstrual, por ação de que esse tudo, que esse hormônio que não fala no início, ele está fazendo aquela contração para ajudar a expelha, ou seja, a saída daquele sangue. Então, aquele movimento pode ocasionar aquele cólica. E naqueles casos, tem casos que é suportável, aquele cólica que adolescente, mulher está sente, mas não tem casos que ele desmenora, aquele dor é mais forte. Naqueles casos que é suportável, a recomendação é procurar serviço de saúde para fazer avaliação e para tomar analgésico. Mas na casa também não pode usar a compressa ou um pano morno na região de abdômen para tentar aliviar aquele desconforto. Mas até certo ponto é normal mulher sentir cólica, até um certo ponto. Como tem casos que é exacerbado e tem que ficar lá no hospital. E tem mulher que está até a vomitar durante esse período, que é mais complicados, digamos assim, né? Está a levar até situações do tipo. Bom, mas geralmente um analgésico para dor, para dor de cabeça também, dor de cólica, dor de cabeça, geralmente é isso, não? Ou aqueles paninhos quentes que você dizer na lombar e na abdômen, mas de resto não há muito a fazer. Nós a mulher, nós é uma máquina perfeita, mas que de vez em quando mas tem pausa, mas tem relaxar, repousar. Simanoja desde nós menarca até menopausa, mensalmente mulher deve menstruar. Então é uma coisa que ao longo da vida às vezes não acaba para conseguir adaptar. E adolescente, ele é uma coisa nova para seu corpo. Ele que sabe que ele é coisa. Então, horas que começa a sentir aquela dor, muitas vezes é que sabe como lida. E muitas vezes também mãe que tem aquela informação para orientar. Então, por isso que sempre não te recomenda procura profissional de saúde. Para a maior coisa que está acontecendo é uso exagerado de analgésico na casa. E muitas vezes pessoas nem que tomam realmente analgésico. É qualquer comprimidinho para passar dor. Mas recomendação é sempre procura serviço de saúde para fazer avaliação. Para hoje também, se aquela dor é normal, para mais cima não sabe, tem complicações que podem surgir naquela fase, horas que desmenorar, aquela dor é exacerbada. Então, não tem que fazer avaliação. Outra questão também que não ia nesse vídeo é a questão da higiene. Acho que é importante não falar. E higiene também, não te falar concretamente de utensílios também, que é
para apoiar nessa fase, né? Então, o que é que você traz a nós? Então, é que você tem alguma coisa ali na mesa, explica-nos rapidamente o que é cada um deles, maneira que não te utilizas, com que frequência não te trocas, que ele acha que é muito importante. Porque depois também não tem adolescentes que muitas vezes querem saber quanto tempo vou ficar com penso, por exemplo. Ok. A liciciano tem penso higiênico descartável, ou seja, a partir Você só subir um bocadinho mais, só para não poder... Não é que pessoas que concham penso, mas pronto, só para ficar feijão e ela melhor. A licicino tem um penso higiênico descartável, ou seja, a partir do momento que nos usa, não tem que descartar. Tempo de troca depende do fluxo menstrual, mas em média é que deve ultrapassa mais de 4 horas. Por mais de cima no pode hoje a liciciano, aí ele pequenote. Então acaba para enche mais rápido. Então, horas que ele enche, é quente, é úmido. Então, é um ambiente propício para infecção. Exatamente. E licicino tem penso higiênico também diário, que geralmente tem mulheres que esse fluxo ele é tão pouco que mesmo no dia a dia acaba, no dia que está menstruada, acaba para usar aquele tipo de penso ali, mas geralmente a pessoa, mulher, adolescente, pode usar aquele e horas que estão naqueles últimos dias que período de essa tabueta, fica aquele borinha de café que não acaba para falar anteriormente, então pode usar aquele tipo de penso ali. Ambos... Não te chamou a atenção de uma coisa, no penso diário, que está muito preconizado a utilização de penso fora do período menstrual, porque tem senhoras que têm incomodado o facto de ter corrimento, que é outra coisa que é normal na nós, a mulher, então este usar sempre, diariamente, esse pensinho, só que ele também é uma forma, e ainda por cima se boca trocar com regularidade, de boa ganhar uma infecção vaginal, né? Então também ele é muito recomendado de uma forma geral. Não, Lino você está falando na questão de dias que a mulher está menstruada, porque imagina, a região vaginal, ele já fica num parte escondido. Horas que vou pôr calcinha, vou bem pôr um penso diário todo dia, você acaba para dificulta de o órgão respira. Então é aconselhado o uso permanente de penso diário. A licicino tem um penso, um absorvente, que ele é reutilizável, ou seja, pode utilizá-lo e depois lavá-lo. E tem nessa parte interna, ele absorve e nessa parte externa, ele é impermeável, ou seja, o fluxo de sangue que cai para ali, dificilmente também passa para ali, mas tem aquela questão também de troca que é a mesma coisa. No deve ceder para não ficar, por exemplo, dia inteiro com um penso reutilizável que acaba para vaza, que é desconfortável, que é uma coisa que aconteceu com o adolescente na escola. Muitas vezes esquece aquela questão de troca, quando quinta troca, quanto penso deve pôr na bolsa, panleba. Muitas vezes tem aquela questão financeira, nunca tem quantidade de penso suficiente na casa, então que ele é uma alternativa, é um produto sustentável, né? Porque não tu vi uma coisa, é porque nós realidade, nós é um país pobre. E não tem meninas em condições muito pobres. E não é que têm condição de comprar tudo isso que você está dizendo hoje ali. Tu vi casos de meninas que usam folha de bananeira, que usam papel de jornal. Então, não é o indicado, porque este está a prejudicar seu próprio organismo com situação de uma infecção por utilização de um determinado produto que não é para aquela área. Adequado. Exato. Certo. Então, que ele é um produto alternativo que pessoas podem adquirir durante o período menstrual, por exemplo. Uma mulher que esse fluxo, por exemplo, tem 3 a 4 dias, horas que não faz soma de quantidade de dinheiro que está gasta para comprar, por exemplo, penso higiênico descartável, é aquele que pode adquirir, por exemplo,
um 3 ou um 4 de aquele. Onde, por exemplo, horas que está para a escola, ela leva 2, que período de escola geralmente é de período de manhã é de 7 horas, né? 7 horas, meio-dia e meio. Então, ele acaba para conseguir fazer troca na escola. E ele se sente também, não tem um bem interessante, que ele é um cueca e tem uma estrutura que um absorvente já incorporado, né? Ela funciona como um absorvente. Então, penso quanto que é confortável para uma mulher usar esse cueca ali. Então, e aquela campanha que Vertfan desenvolve, justamente tem o objetivo de empoderar meninas não só com questão de conceito, questão fisiológica de menstruação, mas também de mostrar a questão alternativa de produtos que a mulher pode usar no período menstrual. Alice, sim, também não tem nosso copo coletor menstrual, para fazer introdução, ou seja, para não utilizar, tem que fazer introdução na canal vaginal e ele também encaixa na colo de útero, onde que aquele sangue que está caindo de útero automaticamente está caindo naquele copo ali. E tempo de troca varia de 6 a 12 horas, mas também depende de quantidade de fluxo de mulher. Por exemplo, se é uma mulher que perde seu sangue, então é recomendado fazer troca mais seu. É importante também falar de questão de higiene, de que esse produto que é reutilizável, para morrer tanto o copo quanto aquele e aquele cueca ali é reutilizável. Então, não tem que ter cuidado na hora de fazer lavagem. Nunca deve tirar simplesmente aquele copo ali, descarta aquele sangue ali e torna-o. Não tem que fazer higienização. Não só de copo, mas também de nossa parte íntima. Essa higienização não tem de falar de água e sabão, normal. Exatamente, água e sabão. É importante também falar de questão de higiene íntima no momento que não está fazendo troca de absorvente. Pode ser copo ou calcinha que tem absorvente já incluso, ou que ele sempre é importante falar de modo que não está fazendo higienização de nossa parte íntimo. É que é recomendado nenhum produto, não sabe, por questão financeira, muitas vezes as pessoas acabam por usar produto que muitas vezes nem é adequado, mas o recomendado é só água e sabão, mesmo sabão neutro. E horas que não está fazendo limpeza, não tem que ter o cuidado de modo que não está fazendo limpeza, para nunca fazer de trás para frente, para modo que não está acaba para carregar bactérias de região anal e não está trazendo para a região vaginal, que o que pode bem originar uma infecção. Então, é importante reforçar aquela questão lá de um adolescente já tem essa primeira menstruação, de pai e mãe, né? Prepara-se kit na sua bolsa, por um papel higiênico ou um lenço umedecido, que na escola não sabemos muitas vezes é que ela vai conseguir fazer aquele higiene de forma adequada, mas pelo menos ela tem um papel ou um lenço umedecido onde ela consegue realizar troca daquele produto ali. E caso estiver na casa, não tem que ter os cuidados que acaba de falar na hora de fazer higienização para nunca limpa de trás para frente. Não tem que lavar a região de vulva para que fica aqueles restícios de sangue, o que não sabemos. Sangue, se não freio, tem cheiro característico de sangue, mas é por cheira. Então, tem que ter o cuidado na horas que não está fazendo higienização. Não, realmente, menstruação tem muito que se lhe diga. Desde perceber fisiologicamente o que está acontecendo no corpo da menina para ele menstruar, por que ele está a menstruar, perceber o que é verdade sobre menstruação e o que não é, qual que é os produtos que ele pode estar a utilizar, pronto, que ele tem a opção de mercado, assim como higiene associada, bom, é muita coisa que não te de um adolescente, mas não é nada impossível se ele for feito, para você dizer, de uma forma mais antecipada. Que não te para fim,
para não bem falar de todas as coisas de uma vez, moda uma metralhadora, porque provavelmente sem entendimento vai ser 50% daquilo que não dizer, mas se não bem ao longo dos anos está cultivar essa informação e te dá uma melhor orientação, me tenho certeza que te chegar no fim um adolescente com mais conhecimento e mais à vontade com esta história, né, que é a menstruação. Enfermeira, muito obrigada por você ter aceito o convite e trazer-nos essa questão. Não pegar nessa questão, porque realmente é necessário trazer isto para nós adolescentes e porque essa campanha foi muito bem conseguida para trazer a informação que é necessário. Então, por isso mesmo, não tenho só a agradecer, né? Porque acho que nós e nossas meninas merecem falar de menstruação e as mães muito mais, né? E perder vergonha. Essa coisa é normal, né? Normal, natural, ela é fisiológico. Obrigada. E esse foi nosso programa sobre menstruação sem tabu. De facto, menstruação é algo perfeitamente normal, natural, fisiológico, nunca pode fugir dele. Não tita bater, meninas. Portanto, não abraçá-lo, não entendê-lo e, em caso de dúvida, não procurar quem mais saber. Provavelmente há de ser boa mãe, ou boa tia, ou se calhar um profissional de saúde. Ele é a pessoa mais capacitada para explicar o que é menstruação. Não é preciso ter vergonha, não estudo está a passar por ele e ele tem que acontecer. O ser humano é assim. Então, não abraçar essa menstruação, não tentar perceber realmente o que ele é. Próximo programa e tenha mais saúde.